Graça e paz, meus amados irmãos. Como é bom adorar a Deus junto com vocês. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Podemos dizer glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos? Isso aí. Eu me sinto muito honrado, muito feliz quando eu venho a essa casa. Eu senti muito forte a presença de Deus no momento dos louvores e agradeço a Deus pela vida de cada um daqueles que estavam louvando a Deus aqui. Agradeço a Deus também pela companhia da minha família. E hoje é um dia bastante especial para mim, né? Nesse dia que comemora 60 anos de matrimônio do apóstolo, juntamente com a sua companheira. Que Deus continue abençoando muitíssimo, muitíssimo. A Deus seja levantado um trono, um altar de gratidão pela vida e pela existência de cada um de vocês. E recebam essas simples palavras vindas do meu coração para o coração de vocês. Podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Muito bom. Muito bom, muito bom. O senhor não sabe como é que eu me sinto honrado e ao mesmo tempo um pouco nervoso também, né? Porque é um altar de muita responsabilidade. A gente dentro da nossa vocação, da nossa profissão, invariavelmente a gente está despachando com juiz, com desembargador, mas nada se compara a esse momento aqui nesse altar. Amém? E o desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe muito, alcance tua vida, tua família. Se recebe essa palavra, diga amém. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de, juntamente com vocês, meditar na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Agradeço ao pastor Samuel, glorifico a Deus pela vida do pastor, juntamente com a sua amada esposa, que Deus também sustente, abençoe muito, e sabe que eu torço muito por ti, oro por você, para que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, pela recepção, obrigado ao mesmo. Hebreus no capítulo de número 11, versículo de número 7, em nome de Jesus. Cadê aquele irmão tecladista que estava aqui? Se ele puder vir aqui me ajudar. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Amém? É isso. Vamos continuar naquele último louvor. Glória, glória. 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 Santo. Última vez, santo, santo, santo. Se você puder, abra comigo também a Bíblia e deixe ela aberta em Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6.
No capítulo de número 6 de Gênesis, a Bíblia nos informa que os homens, que a sociedade desta época, eram pessoas más, eram pessoas violentas. O capítulo 6 nos dá o registro de que havia corrupção, maldade, e no capítulo 6 diz que tudo aquilo que o homem pensava era maldade. A maldade estava desenfreada. A sociedade daquela época era uma sociedade violenta. Ou seja, o que significa é que o que prevalecia era a lei do mais forte. E havia gigantes nessa terra, a civilização já estava ali se compondo, se desenvolvendo. E havia também uma contenda, havia uma insistência do Espírito de Deus nesses dias para que essa civilização ela não se corrompesse. E eu acredito que dentro de um versículo, o versículo de número 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que eu acredito ser aqui é que o Espírito Santo queria agir naquela civilização, naqueles dias, com aquele povo, só que eles resistiam ao Espírito Santo. E por causa disso o Senhor diz: o meu Espírito não vai contender com eles mais. E eu acredito também que a partir desse momento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então voltou e está agora no céu. E eu acredito também que é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já tinha sido retirado por causa da resistência do homem. Foi por isso que quando Jesus apresentou-se ao Pai, ele roga ao Pai para que envie outra vez o seu Espírito entre os homens. E graças a Deus que o Pai atendeu a Jesus por conta do seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E eu posso dizer com toda a convicção: o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. O Espírito Santo está aqui. Você que está triste sairá alegre, porque o Espírito Santo vai cambiar, vai mudar, vai transformar tua tristeza em alegria. Aquele que está caído pode sair nessa noite em pé, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu vou repetir em alto e bom som: o Espírito Santo está na casa esta noite. E o que foi que aconteceu é que Deus decide então enviar juízo sobre essa civilização. E no meio de toda essa pecaminosidade, no meio de todo esse quadro negro, Deus encontra um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus acha graça com Noé. Noé é um homem justo. Deus se agrada de Noé, e Deus o chama, e diz, e Deus manifesta a sua palavra, capítulo 6, versículo de número 13, no capítulo 6, verso 8 diz assim: Noé porém achou graça aos olhos do Senhor, e Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus então no capítulo 6, versículo 13 disse: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da terra. Aí Deus vem com um desafio para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado, far-lhe-ás andares, abaixo, segundo e terceiro. Ou seja, Deus manda Noé construir uma caixa, e Deus chama essa caixa de arca. 150 côvados de comprimento, e Deus manda fazer 3 andares, e Deus manda betumar por fora e por dentro, porque a betumação faria com que ficasse impermeável. E preste atenção, por favor, Deus deu a medida de como a arca tinha que ser, porque no momento em que as águas começassem a subir, a arca não podia, diga comigo, a arca não podia afundar, e a arca não podia tombar. Então as medidas que Deus dá não são medidas aleatórias, são medidas estratégicas, e a forma estratégica para que a arca não afundasse, nem ela tombasse no momento que as águas viessem a subir na terra. E tem uma outra coisa: a arca não podia ficar submersa, porque a Bíblia diz que do topo dos montes 7 côvados a água cobriu. Então a proporção que a água ia subindo, a arca também tinha que subir, ela tinha que flutuar. É por isso que Deus deu a estratégia: você vai construir a arca nessa medida, e você vai betumar a arca por dentro e por fora. Porque eu quero lhe dizer que Deus é um Deus estratégico. Deus, Ele não erra. Deus, Ele dá estratégia. Deus fala, Deus dá orientação. Porque no dia da tribulação, no dia da enchente, a tua arca não vai afundar. Eu vou repetir: a tua arca não vai afundar, e a tua arca não vai tombar, porque Deus tornou a tua arca impermeável. E aquilo que está acontecendo nesse mundo aí fora não tem o poder de fazer com que o teu barco fique submerso. Agora imagine comigo betumar por dentro. E Deus falou: você vai fazer uma porta na lateral, e você vai fazer uma janela em cima, e dentro dessa arca vai ficar você, seus filhos, suas noras, sua esposa. Imagina, lá dentro não era branco, não era amarelo, não era cinza. Lá dentro que cor que era? Era preto. Do lado de fora, que cor que era? Era preto. Só que imagine comigo você receber uma ordem de Deus dessa natureza, para que você possa construir a maior obra arquitetônica naval da época. Noé escuta esse desígnio de Deus, e agora Deus explica o motivo. Deus fala: Noé, essa geração vai deixar de existir. Eu estou te desafiando a construir uma embarcação. É a maior embarcação da época.
cumpra tudo o que eu estou dizendo, porque essa embarcação, ela vai salvar a tua vida, ela vai salvar a vida da tua família. Noé, com este mundo eu estou rompendo, mas contigo, verso de número 18 diz assim: mas contigo eu estou estabelecendo a minha aliança, contigo eu estou estabelecendo o meu pacto, e tu vai entrar na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie entrará na arca, para você conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Vamos por partes. Imagina aquela construção gigantesca. Cada batida do martelo de Noé era uma pregação para que os homens se arrependessem. Cada vez que a arca ia tomando forma, Noé não precisava abrir a boca. Aquela já era a referência de que haveria um juízo que viria sobre aquela gente. Mas eles preferiram rir, eles preferiram imaginar que Noé estava ficando louco. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, se eu não me engano, diz que Noé era pregoeiro da justiça. No mundo injusto, ele falava de justiça, ele falava de retidão. Pregoeiro significa aquele que prega a justiça. Mas Noé pregava pelo seu exemplo, Noé pregava por aquilo que ele estava construindo. E imagine, a arca está tomando forma, mas preste atenção numa coisa. Chegou o dia que Noé chegava em casa cansado, chegou o dia que Noé chegava em casa exausto. Chegou o dia, pastor Samuel, que talvez Noé pensou em desistir, que podia ser uma utopia. Quem é que estava ajudando Noé no projeto? Ninguém. Deus falou algo muito grande com Noé. E quem é que acreditava em Noé? Noé teve que se esforçar para que a sua própria família acreditasse que Deus falou com ele, que aquilo era legítimo, que o dilúvio aconteceria. Quantas vezes nas coisas que Deus diz e determina para você construir, você talvez esteja exausto, cansado, porque quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguns dizem 120 anos, mas a Bíblia não diz isso. 120 anos eu acredito que foi o período que Deus deu de oportunidade para que o homem se arrependesse, e não se arrependeu. Quem sabe durou 50 anos, ou 100 anos, ou os mesmos 120 anos. Mas cada dia que passava, Noé, pela fé, estava mais firme para salvar a ele e a sua família. Como é que você chegou aqui essa noite? Você foi chamado por Deus. Virá um juízo sobre o sistema desse mundo. Homens violentos, pecaminosos. Vocês, filhos de Deus, vocês sentem a pressão dia após dia de como é que está essa sociedade. É só ligar o noticiário que você ouve 1, 2 horas, catástrofes, notícias ruins, desesperançosas. A sociedade está outra vez como estava essa sociedade nessa época. Mas Deus falou contigo, mas Deus te chamou para um propósito
grande e assombroso de salvação. E você está construindo, e você está caminhando, dia após dia, mas às vezes você se sente só, você se sente cansado, você se sente desamparado. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: a promessa de Deus é firme sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus estava dizendo: Noé, não tem mais aliança entre eu e esse sistema, mas eu achei graça de ti, eu te escolhi, e eu quero que você faça uma grande obra. No meio de tantos, o Senhor te escolheu para fazer uma grande obra. Vira para esse crente lindo que está do seu lado e diga: o Senhor te escolheu para fazer uma grande obra. Vê se ele glorifica a Deus aí, porque Deus escolheu ele. Ouça uma coisa que eu tenho a dizer. Apóstolo Disseu, irmã Ruth, ao longo do tempo também vocês vieram construindo e chegaram até aqui, pleiteando, pelejando pela salvação, trazendo tantos outros para dentro da arca. Mas não é fácil, nunca foi fácil. Quantas pessoas às vezes passam e dão risada e desdenham, porque não sabe o preço da construção da arca. Imagina um homem só, se ele não tiver o filho que o ajude, se ele não tiver a esposa que o ajude. É por isso que você não pode, jovem, casar errado, casar errada. É por isso que o teu companheiro e a tua companheira fala da mesma língua, bebe do mesmo leite, ouve a mesma palavra, está debaixo da mesma bênção. Porque não adianta você querer trazer alguém de fora que não é da mesma linhagem, porque não vai dar certo. Porque Deus te chamou para construir algo poderoso para salvar a muita gente, e você não pode errar nessa hora. Lembra dos filhos de Jó? Enquanto Jó estava no altar sacrificando, a Bíblia diz que os seus filhos estavam fazendo festa. Enquanto Jó estava no momento de luta, os seus filhos estavam fazendo festa. Então você, esposa, você precisa ajudar o seu esposo. Você, esposo, marido, você precisa ajudar a sua mulher. Você precisa se unir à sua esposa e educar os seus filhos, para que se cumpra o que diz o Salmo 128. Levante a sua mão direita acima da tua cabeça para receber. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Não foi um amém muito maracujá, eu vou repetir. Você vai ver os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Quem está recebendo essa palavra? Então chega o dia que o homem ele volta do trabalho, e ele está com os pés doendo. Dá uma massagem, irmã. Tem um dia que a esposa não está bem, está com enxaqueca, vai fazer o almoço, irmão. Filhos, ajudem a lavar a louça. E se vocês não gostarem de lavar a louça como eu, compre uma máquina de lavar para ajudar a mamãe.
mas vocês precisam estar conectados. O marido tornou-se um obreiro. Irmão, você orou tanto. É hora de você ajudar o seu esposo, porque ele está apaixonado por Cristo. Eu fui pastor 25 anos de igreja e via muitas irmãs clamando pelos seus esposos. Depois que eles convertiam, a mulher parece que virava do outro lado, ficava pedindo, ficava azucrinando a mente do homem. Deixa ele servir a Deus, ele está apaixonado por Cristo. Antigamente ele entrava no bar e o bar nada oferecia. Agora quando ele entra nesse lugar, ele sente a presença de Deus, ele quer servir os irmãos. Imagina tá filmando o que eu estou pregando? Tá? Tá online? Tá ao vivo? Mas eu vou contar. Um dia eu recebi na igreja um rapaz. Ele entregou a vida a Jesus e ele desenvolveu um amor, uma chama muito grande por Jesus, muito grande. E a esposa orava por ele. E ele veio e entregou a vida a Jesus. Com o passar do tempo, um pouquinho, ele me chama para conversar. E aí ele diz assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu quero vir para a igreja, eu quero estar na igreja. Só que ele vinha segunda, se tivesse culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e tal. E a minha mulher está reclamando. Eu digo: como é que era a tua vida lá fora? Ele disse: rapaz, eu bebia, eu cheirava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu estou apaixonado por Jesus, eu quero Jesus. E a minha mulher agora era ajudadora, era minha intercessora. E hoje, para vir para o culto, é um sacrifício. Aí ele disse: o que eu faço? Eu digo: vamos orar. E oramos, e não melhorou. Aí ele vem, reclama comigo de novo. Ele disse: rapaz, o que eu faço? Falei: rapaz, a irmã não está vigiando não, hein? A irmã não está vigiando. Eu disse: não venha no próximo culto, fique em casa e deixa ela vir sozinha. Ah, é? É. Eu falei: você tem uma garrafa daquilo que você bebia em casa ainda? Tenho. Pois bem, quando ela chegar em casa, a garrafa está em cima da mesa, vazia. Aí ela vai olhar para você, e ela vai se assustar. Você vai fazer assim, ó, e dizer para ela assim: a partir de hoje você escolhe, ou eu vou para a igreja com você, ou senão o negócio vai voltar a ser como era antes. Posso te dizer, depois desse dia, quem é que estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Valeu esse aleluia. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: ajude sua família a construir, a servir. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém da sua família. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A arca está sendo construída, e lá dentro são 3 compartimentos. Só tem uma janelinha em cima. E aí Deus falou assim:
Verso 21. Noé, toma toda a comida para que você viva com a sua família, para que você se alimente. Leva toda a comida, e tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te serás por mantimento para ti e para eles. Olhe para mim, por favor. Quanto tempo durou o dilúvio? Quanto tempo? 40 dias e... Não. O dilúvio demorou mais de um ano. Mais de um ano. 40 dias e 40 noites foi quando começou as comportas do abismo se abriu e a chuva desceu. Mas Noé ficou 370 dias mais ou menos dentro da arca. Agora, vamos todo mundo entrar na arca com Noé agora? Cadê a janela? Só tem uma janelinha em cima. Cadê as cores? Não tem. Isso significa que quando chegava a noite, ficava um breu, tudo escuro. Lá tinha ar-condicionado, né? Lá tinha saneamento. Desculpa o termo, mas os bichos faziam xixi e cocô. Então lá estava um calor terrível, estava um cheiro terrível. Sim ou não? Sim. E sabe qual é o pior? Você está dentro de um lugar. Se você for claustrofóbico, é isso aí que vocês pensaram? Aí o que acontece? Quando a água começou a subir, o que começou a acontecer com a arca? E ela começou a ser sacudida de um lado para o outro. Pastor Samuel, não tinha leme, não tinha vela. Não tinha freezer. Vocês já pensaram na arca dessa maneira? Não tinha infraestrutura. Sabe o que é que tinha? Diga comigo bem forte. Havia uma palavra da parte de Deus, de que eles, nenhum animal ia morrer. Não tem leme. E sabe o que acontece? Olha que detalhe. Quando chega o tempo, os animais, eles começam a se dirigir para a rampa da arca, de 2 em 2. Agora imagina só, o leão e a leoa, e na frente ter ovelha ou cabra ou qualquer outro animal. As presas e os predadores estavam tomando um comportamento diferente. Os predadores não comiam as presas. Era também uma forma de Deus falar com aquele povo, mas eles estavam insensíveis. Outra coisa, Deus não disse assim: Noé, você vai colocar os bichos na arca, mas você vai precisar caçar com todos eles. Ele não precisou caçar. Porque desculpe, quem quer a salvação não precisa virar aquele irmão carrinho de mão, que você tem que ficar empurrando ele para a igreja. No caminho da salvação há uma mudança de natureza. Os predadores não vão mais
afligir suas presas, porque todos estão agora no mesmo caminho e estão entrando dentro da arca. Põe para mim capítulo 7, verso de número 16. E olha o que diz o texto: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, conforme Deus tinha dito. E agora, uma lição de vida para todos nós aqui. E o que foi que aconteceu? Vamos ler no verso de número 16 ainda. Diga comigo: e o Senhor, vamos lá bem forte, e o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Olha só, a porta não tinha fechadura para Noé abrir e fechar. Só tinha uma porta lateral, que quando todos aqueles que deviam passar entraram, aqueles que estavam do lado de fora perplexos, sem entender, de repente eles viram. E diz Apocalipse: e a porta que ele fecha e a porta que ele abre. Existem momentos na vida do crente que quem fecha a porta pelo lado de fora é Deus. Ai Deus, por que isso não está dando certo? Deus, por que isso ainda não aconteceu? Deus, mas eu preciso. E você sente que a porta está fechada pelo lado de fora. Quando você sente isso, pode glorificar a Deus, porque é um livramento de vida que Deus está dizendo. Pode glorificar a Deus, porque é um livramento que Deus está dando. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por tudo aquilo? Olha só, graças a Deus que Deus não escutou todas as minhas orações. Graças a Deus que Deus não escutou todas as minhas orações. Graças a Deus, porque Deus muitas vezes fechou a porta por fora sem eu entender. Mas era o melhor para a minha vida. Era o melhor para a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Nesse mesmo tom, tem uma música que diz assim: Deus cuida de mim nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das... Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Partimos para o final. Se Deus nos desse uma ordem, construir uma arca, eu pelo menos faria 8 perguntas para Deus.
A primeira pergunta é: quanto tempo? Quanto tempo? A segunda pergunta eu faria: como? Com qual recurso? Deus não falou de dinheiro, Deus não falou de recurso, Deus disse: faça. Recebe essa palavra na tua vida. Tem coisas que estão além daquilo que você já sonhou, daquilo que você quis. Deus está dizendo: faça. Não, você não entendeu. Não vai depender do dinheiro, não vai depender do homem, não vai depender de ninguém. Deus está dizendo: faça. Porque todos os recursos virão. Eu perguntaria para Deus: quem é que vai me ajudar? Deus me responderia: faça. Porque às vezes a gente quer ficar escorado na fé do outro, e a experiência tem que ser sua. Independente desse sistema, a experiência precisa ser sua. Se o sistema vai para a direita, você vai para a esquerda, porque Deus quer te dar uma experiência. Deus, e nesse período que eu vou ficar dentro dessa caixa, como é que eu vou comer e como é que eu vou beber? Deus vai te responder agora: para todo dia um milagre. Para todo dia, sem geladeira, sem freezer, sem energia elétrica, sem fogão, sem forno, sem nada. Para todo dia um milagre. Sabe por quê? Porque o que mais vale não é o recurso, o que mais vale foi o que Deus disse ao teu respeito. Talvez você vai entrar dentro de uma caixa, de uma situação, e o inimigo vai soprar na tua orelha, você vai morrer, você vai sucumbir, o seu barco vai virar. Vai não, Deus te trouxe aqui para te lembrar: é Ele o dono do projeto, é Ele o dono da história, é Ele o dono de tudo, é Ele o dono do recurso. Pode estar calor, pode estar no mau cheiro, mas Ele vai te sustentar. Recebe essa palavra para o teu coração. Você não vai sair daqui diferente do que você entrou. Deus está dizendo ao teu coração: continua o projeto, porque eu estou na frente, eu vou fazer acontecer. Quem recebe essa palavra e compartilha com alguém, bata na mão de alguém e diga: eu compartilho contigo esta palavra. Ah, meu Deus. 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 Pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus de verdade. Pode glorificar a Deus de verdade. Pode glorificar a Deus de verdade. Oh glória. Oh glória. Oh glória. E eu recebo uma palavra de Deus. Eu recebo. Pode aumentar o som aí, jovem. Aumenta aí. Aumenta, porque tem uma palavra de Deus que vai na direção de vidas e de corações agora. Tem palavra de Deus que vai na vida da tua família agora. Deus está dizendo que Ele vai te levantar para transbordar na vida de outras pessoas. A bênção vai te alcançar, mas vai alcançar outras pessoas. Se tu crê, dê o melhor glória a Deus que vale agora. Aleluia. Oh, aleluia. Pode sentir a presença de Deus aí que vale. Pode adorar a Deus aí que vale. Tem uma grande obra que vai ser realizada neste lugar. Este lugar será uma arca de salvação para muita gente. E vai começar pela tua família. Finalizando.
finalizando. Um dia, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, pode baixar um pouquinho, pastor, rapaz, difícil, né? Fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, a igreja está assim, tal pessoa está assado, só apontando os defeitos. Ele perguntou: mas isso que é a igreja? Eu falei para ele assim: você não pode chegar no hospital, por ser hospital, e dizer que todas as pessoas que estejam lá dentro, elas estejam sadias. Só está dentro do hospital aquelas pessoas que estão doentes. E eu quero falar para uma pessoa aqui que quer desistir da fé, que quer mudar de igreja. Sabe como é que é a igreja? A igreja é uma arca. A igreja é uma arca. Tá calor aqui dentro? Tem um monte de defeito aqui dentro? Não tem beleza aqui dentro? Os bichos estão, mas é melhor aqui dentro do que do lado de fora. Se tu não conseguiu glorificar a Deus ainda por nada, quando você olhar para os teus pés, vocês vão ver, vocês estão dentro da casa do Senhor. Diga comigo: é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. Glorifica a Deus de verdade agora. Todos nós precisamos de Jesus. Ninguém tem alça nem auréola, todos somos pecadores, mas o que nos faz estar aqui é a graça do Senhor Jesus Cristo. É a graça, maravilhosa graça. O Senhor fechou a porta. E vamos para a lição prática. O juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. A gente olha para esse mundo, às vezes com desesperança, porque está cada dia pior. Cada dia pior. Cada dia pior, cada dia pior. Você não sabe em quem acreditar. Há um câncer que corrói a nossa nação, chamada corrupção. Que ela não está só na área política, ela está no meio da sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para o legislativo dessa nação, olha o que diz Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Tanto o legislativo quanto o judiciário, eles deviam cravar esse versículo: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade. O juízo de Deus vem. Jesus Cristo voltará. Vou repetir: Jesus Cristo voltará e vai arrebatar a igreja, e Ele vai estabelecer o seu governo neste mundo, e o seu governo não terá fim. Ele governará as nações com vara de ferro, e no seu juízo não há impiedade,
e não há uma balança dúbia. Por isso Ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o cetro da impiedade será quebrado neste mundo, e todos os homens virão a Jesus Cristo dizendo que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Mas enquanto a gente está aqui nesse sistema, estamos construindo algo grande. Uma coisa você não pode se esquecer. E qual é? Deus cuida, guarda e sustenta quando tudo está em colapso. Havia uma máxima entre as pessoas que gostariam de ter filhos. Eles diziam assim: rapaz, não é bom ter filho não, o mundo está cada vez mais difícil. Recebe essa palavra para a tua vida. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Lembra do Salmo 42? Ainda que as águas rujam e se perturbem, quem vai cuidar de você e da sua família é Deus. É Deus quem cuida. Tu recebe aí para a tua vida? Dentro da arca não está fácil. Agora você imagina, a arca está sendo sacudida. Irmãos, eles estão tendo enjoos. Eles estão tendo enjoos. Está dando vertigem, está dando dor de cabeça. Mas pergunta para eles se eles querem sair. E a pressão psicológica deles ouvirem as pessoas do lado de fora gritando, querendo entrar, batendo na arca, querendo entrar. Porque sabe o que aconteceu, irmãos? O que caiu na terra não foi uma garoa. A Bíblia diz que o abismo abriu-se. Então, da terra começou, não é minar água, é como se fosse uma erupção de água. E a Bíblia diz que as janelas do céu se abriram. Esse termo no original significa como se fosse uma cascata de água descendo durante 40 dias. Sabe as cataratas do Iguaçu? A chuva desceu daquela maneira. Então as pessoas estavam com dificuldade de respirar. Porque vocês pensam que é essa chuva que desce como é a chuva normal? Não. Olhe para cá. É a Bíblia quem diz que o abismo se abriu. É como se uma cachoeira viesse de baixo para cima, e a água, imagina, cair como uma cachoeira. Aqueles que tinham condições subiam nos montes para escapar, e a água foi subindo até que chegou um momento que a arca se desgrudou da terra e começou a flutuar. E ela flutua tão alto, e ela flutua 7 metros acima do cume dos montes. E Noé fica 1 ano lá dentro com a sua família. Sendo levada de um lado para o outro. Vocês acreditam que com essa pancada d'água, a água estava bem calma, né? Estava bem calma, né? Você imagina como é que os bichos se comportavam dentro da arca? A arca sendo levada de um lado e sendo levada de outro.
Servir a Deus nunca vai ser fácil. É uma pressão. É uma pressão. No dia a dia, no cotidiano. Termino agora. A pressão é tão grande, apóstolo, que chega um determinado momento que Noé não ouve mais os gritos de quem está do lado de fora, porque está todo mundo morto. E agora, os únicos corações que estão batendo é de Noé e dos seus 7 familiares. Nenhum outro coração de nenhum humano está batendo. Isso é horrível. Então, às vezes a gente olha e a gente tem aquela visão infantil sobre a história da Arca de Noé, e às vezes a gente esquece de pensar nesses detalhes. Eu quero pedir para o grupo de louvor vir aqui cantar aquele último louvor. Mas sabe o que eu quero te lembrar? É que em tudo Deus tem o controle das coisas. Você está aí? Parecia ser o final, mas diga comigo, não era o final. Era um recomeço. Então, com a permissão do pastor da igreja, quero pedir que vocês fiquem em pé. E entenda uma coisa: como família, você precisa e deve ajudar. Os historiadores dizem, apóstolo, que para manter a arca mais ou menos habitável, eles gastavam 16 horas por dia para limpar. Ninguém consegue limpar aquela arca sozinho. Noé vai precisar de ajuda. Pastor Samuel, não é possível tocar esta obra sozinho. Precisa de pessoas que façam parte de uma família para ajudar a limpar. Não é fazer outra coisa, não, é limpar. É manter o mínimo possível para que aqueles 8 corações continuem batendo. Porque não era o final, era o recomeço. Então, dentro da sociedade onde você trabalha, na tua vizinhança, Deus conta contigo. E nessa hora, eu quero pedir que você feche os teus olhos. Você está perto da sua família aí? Chega perto da sua família. Chega perto da sua família. Chega perto da sua família, por favor. Você vai orar com ele. Você vai orar com ela. Um sacrifício de amor que me comprou, ungido do céu. Procure sua esposa, seu marido, seus filhos. E diga para ele, diga para ela: graças eu te dou. Temos uma grande obra a construir. Eu preciso da sua ajuda.
Diga para ele, diga para ela: eu vou te ajudar até o final a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso. Porque o que faltar o Senhor dará. Deus vai ser glorificado. Vai acontecer que vai ter uma noite que vai estar tudo escuro, mas vocês vão estar dentro do barco, dentro da arca, e Deus vai fazer acontecer o milagre. Deus vai fazer acontecer a provisão, o socorro, o amparo, o consolo do Senhor. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A honra, a glória, a força. Receba a saúde do Senhor. Receba saúde mental, saúde espiritual. Receba da parte de Deus agora. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força E o poder ao Rei. Jesus e louvor. E o louvor. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força E o poder ao Rei. e louvor ao Rei Jesus. Olhe, tem uma coisa muito importante que eu preciso que você saiba. Dentro daquela arca, ninguém podia morrer, porque não tinha como jogar um corpo fora, porque a arca estava fechada. Se algum deles morresse, virava um problema seríssimo, que poderia fazer com que todos morressem. Irmãos, nenhum de vocês pode morrer, nenhum de vocês pode cair, porque cada um de vocês tem valor dentro dessa arca. Quem recebe essa palavra pode glorificar a Deus agora. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Estamos debaixo de uma palavra. Pode dizer aí para o teu irmão: você não vai morrer, você está debaixo dessa palavra.